terceira série. Então vamos lá para os nossos exercícios sobre força normal, né? Já vimos a força peso, que é aquela força com que a Terra atrai os objetos, né? Sempre puxando lá em relação ao centro da Terra. E vimos a força normal, que é a força de reação de uma superfície sempre que um objeto comprime uma superfície, né? E nós vimos lá que a força normal é sempre perpendicular saindo da superfície. Então, quando o plano é retinho, né, e não tem nenhuma outra força agindo, a normal vai ser igual ao peso. E quando o plano é inclinado, a normal é igual a uma componente do peso, que daí é o peso normal, né, o peso tangencial e o peso normal. O peso normal é igual à força normal, que eles se anulam. Então vamos lá para os nossos exercícios. No exercício 6, diz que um homem tenta levantar uma caixa de 5 quilos fazendo uma força de 10 newtons. E a caixa não sai do lugar, né? Então eu quero saber qual que é o valor da força normal que está agindo nessa caixa. Então observe, gente, ó, a caixa está encostada aqui no chão. Como ela tem massa, ela vai ter um peso aqui para baixo, tá? Ela tem 5 quilos. Como a gravidade da Terra é 10, para eu descobrir o peso, eu sempre multiplico a massa pela gravidade. Então 5 vezes 10, 50 newtons, tá? Aí, o homem exerce uma força aqui de 10 newtons vertical para cima. Mas ela não é suficiente para tirar o objeto do chão, né? Porque aqui eu tenho 50 newtons puxando para baixo. Então, como o objeto não perde aqui o contato com o chão, ele continua tendo uma força normal. A força normal, gente, para eu saber quanto que ela vale, eu sei que o objeto está em equilíbrio. Então, se eu tenho 50 newtons para baixo, eu tenho que ter 50 newtons para cima, tá? Eu já tenho 10 aqui, então falta 40 newtons para completar. Cadê, ó, 40 mais 10, eu tenho 50 newtons para cima, 50 newtons para baixo. Então, vocês vão marcar X lá na letra D, tá? Alternativa D. A força normal, nesse caso, vale 40 newtons, tá? Bem fácil esse, né? Agora o exercício 7, vamos ver lá. Vocês têm um objeto lá em cima de uma esteira, tá? Uma esteira rolante aqui. E eu quero saber as forças que agem nesse objeto. Ele está se movendo para lá com uma certa velocidade. Então, o que acontece, gente? Não está sendo aplicada nenhuma força que empurra o objeto para frente. Que o que está andando é a esteira, o objeto só está parado em equilíbrio em cima dela. Então, não existem forças que agem empurrando a caixinha para frente. As únicas forças que agem aqui nela são o peso que puxa ela para baixo e a normal, que é a reação aqui da superfície para cima, tá? Então, vocês vão marcar X lá na alternativa D, que atuam no corpo apenas duas forças, o seu peso e a reação normal da superfície, a reação normal da esteira, tá? Então, vou marcar X lá na letra D também, tá? Número 6D e número 7D. E agora vamos para o último exercício, que é o exercício 8, que esse daí vai falar do plano inclinado. Então, vocês têm lá um abajur em duas situações. A figura 1, o abajur está em cima de uma mesa reta, tá? Eu não sei desenhar abajur, eu vou fazer como se fosse uma caixinha, tá? Só para ficar mais fácil. A situação 2, nós temos um plano inclinado, porque eles estão carregando a mesa, tá? E uma pessoa ergueu a mesa mais do que um lado mais alto do que o outro, e a mesa acabou ficando inclinada. E eles falaram lá que esse abajur ficou com um ângulo de inclinação de 30 graus, né? O ângulo aqui em cima, ó, foi de 30 graus, tá? Então, nessas duas situações, eles não dão mais nenhum outro valor numérico, tá, gente? Não dão a massa, não dão nada, só dão as duas situações a seguir. E na letra A, vocês têm que calcular a razão entre a normal 1 e a normal 2. Então, aqui, gente, nesse caso, quando não tem outras forças agindo e a gente está no plano reto, o que eu tenho? O peso que puxa o abajur para baixo, a normal que age para cima. Como o abajur está em equilíbrio em cima da superfície, é porque a normal é igual ao peso, tá? Então, ali vocês têm que fazer ali, ó, a razão entre a normal 1 e a normal 2. Então, a normal 1, eu sei que ela é igual ao peso, tá? Mas a normal 2, gente, ó, a normal 2 está aqui, inclinada em relação à superfície. A normal 2, ela é igual ao peso normal.
tá? Porque o que acontece aqui no plano inclinado, ó? O peso do meu objeto está para cá, tá? E daí o peso se decompõe em duas forças aqui, ó. O peso normal, que serve para anular a normal. E aqui, ó, para cá, eu tenho o peso tangencial, que puxa o objeto para baixo, fazendo ele escorregar, tá? Mas se ele não escorrega, gente, o que significa também nesse exercício aqui, ó? Que surgiu uma força de atrito aqui para cima, tá? Que segurou o objeto. Então, mas a gente não quer saber o peso, a força de atrito nem o peso tangencial, né? A gente está analisando aqui o valor da normal. Aqui eu tenho a normal 1, aqui eu tenho a normal 2. Então, a normal 2, gente, ela é igual ao peso normal, é igual a uma componente do peso, tá? E a componente normal do peso, a gente calcula fazendo peso vezes cosseno do ângulo, tá? Então, substituindo os valores aqui, né? O cosseno do ângulo, o ângulo que eu tenho lá é o ângulo de 30 graus. Então, vai ser cosseno de 30, tá? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou ficar aqui com peso sobre peso, raiz de 3 sobre 2. Aí, ó, repete a primeira vezes o inverso da segunda. Tá? Então, ó, corta o peso com o peso. Eu vou ficar com 2 sobre raiz de 3 aqui. Aí, posso deixar a raiz na parte de baixo da fração? Não, não pode na matemática deixar raiz na parte de baixo da fração. Vou ter que racionalizar. Racionalizar é multiplicar pela mesma raiz em cima e embaixo. Tá? Então, aqui, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Tá? Então, ali nós temos a razão entre a normal 1 e a normal 2. 2 raiz de 3 sobre 3. E agora, na letra B, gente, vocês precisam calcular o valor do coeficiente de atrito estático entre a base do abajur e a superfície da mesa. Então, ali, a força de atrito aqui, gente, ela é igual ao peso tangencial, tá? Porque o abajur não escorregou, então porque as forças são iguais, estão se anulando, tá? Então, ó, força de atrito é igual ao peso tangencial. A gente nem entrou ainda na força de atrito, né, na revisão agora, mas só para vocês lembrarem lá, gente, força de atrito eu calculo fazendo μ vezes n, coeficiente de atrito vezes normal, tá? Então, aqui, ó, μ vezes n. E o peso tangencial eu calculo fazendo peso vezes seno do ângulo, tá? Aí, agora, a normal, eu sei que a normal no plano inclinado é peso vezes cosseno, né? Então, ó, peso vezes cosseno e peso vezes seno. Aí, agora, aqui, eu vou isolar o coeficiente de atrito, que é o que eu quero descobrir. Então, esse peso vezes cosseno passa para cá dividindo, tá? Então, vai ficar peso vezes seno divididos por peso vezes cosseno. Então, eu corto aqui os dois valores do peso. E eu fico com seno sobre cosseno, tá? Seno de 30 sobre cosseno de 30. Então, seno de 30 é 1/2. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Resolvendo aqui, gente, repete a primeira vezes o inverso da segunda. Né? Ó, corta o 2, vou ficar com 1 sobre raiz de 3. Mas daí também, ali, eu não posso deixar a raiz de 3 na parte de baixo da fração. Tenho que racionalizar, tá? Vou pôr um pouquinho mais para lá, só para... Então, ó, racionalizar é multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, eu vou ficar aqui, ó, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, essa é a resposta da letra B. Raiz de 3 sobre 3, tá? E a resposta da letra A é 2 raiz de 3 sobre 3. Então, assim, nós finalizamos os nossos exercícios sobre força normal, tá? Façam aí a correção de vocês. O exercício 8 era um pouquinho mais difícil, né? Façam aí a correção de vocês e se tiverem alguma dúvida ainda, é só mandar as perguntas lá no grupo, tá? Até a próxima aula.